Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like porque isso é muito importante. Verifique a inscrição de vocês se está ativa, porque isso é importante para o canal. Então se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu comentário, porque isso é importantíssimo, pessoal. Porque nós estamos rumando a 10 mil inscritos no canal. Nós temos muita gente que acompanha os nossos vídeos, mas, esquece de deixar o like, esquece de se inscrever. E agora eu estou pedindo para vocês aí, porque nós estamos rumando a uma conquista de 10 mil inscritos. E eu estou contando com a inscrição e o like de vocês. Pessoal, vamos lá então. Flávio Dino dá um show, mais um show na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ lá, da Câmara dos Deputados. Gente, é algo avassalador, né? Não tem como a gente falar ao contrário, porque Flávio Dino, ele é um gigante. E muitas vezes, os deputados que ali vão extremamente despreparados, né? Eles vão despreparados para estar ali nesse embate com o Flávio Dino. E, é claro, acabam passando vergonha. Principalmente na totalidade aí dos de extrema direita. Vamos ver o que ocorreu aqui em um embate desse daí. Um embate forte que ocorreu aí, né? Então nós vamos acompanhar esse embate que ocorreu aqui na Câmara, né? Esse embate ocorre com André Fernandes, né? Vamos lá. Obrigado, senhor presidente, nobres parlamentares que aqui estão. Ao final dessa minha fala, também trarei alguns fatos importantes sobre o que já foi falado pelo ministro presente. Mais uma rápida introdução. Senhor Flávio Dino, em 2019, a Polícia Federal desmantelou o núcleo financeiro do PCC e revelou, através de um grampo, inclusive, que um membro desta facção criminosa afirmou que existia um diálogo cabuloso com o PT. Em nota, na época, o Partido dos Trabalhadores disse que era mais uma armação forjada contra a sigla. E, abre aspas, vem no momento em que a Polícia Federal está subordinada ao ministro acuado pela revelação de suas condutas criminosas, fecha aspas, referindo-se ao então ministro Sérgio Moro. Em junho de 2022, o Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça o sequestro dos bens do contador João Muniz por lavagem de dinheiro do PCC. Esse contador, João Muniz, foi o mesmo contador do atual presidente da República Lula entre 2013 e 2017. Mais factoide que é trazido por essa extrema-direita, né? Trazem esses argumentos, não se sustenta e o deputado acaba passando vergonha. Vamos continuar. Em julho de 2022, Marcos Valério detalhou, através de uma delação inclusive homologada pelo próprio STF, a relação entre o PCC e o PT. O operador, então, do mensalão, afirmou que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, que o empresário do ramo de transportes, Ronan Maria Pinto, chantageava o então presidente Lula para não revelar como funcionava o esquema de arrecadação ilegal de recursos para financiar petistas. Inclusive, Marcos Valério revelou que o ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, assassinado em janeiro de 2002, teria feito um dossiê mostrando quem dentro do PT estaria sendo financiado de forma ilegal. É inacreditável, gente, como esse pessoal, eles fantasia. A polícia civil aqui de São Paulo, né, que na época era dirigida aqui pelo governo do PSDB, eles fizeram investigações exaustivas e nenhuma ligação com o PT apareceu aí, né? Mas isso é uma forma que o deputado ele vê para tentar atacar Flávio Dino, né? Mas, nós vamos ver cada argumento dele caindo, porque não se sustenta. Dossiê? Parece coincidência, mas simplesmente sumiu.
Nos últimos dias foi descoberto que o integrante da alta cúpula do PCC, Patrick Wellington, conhecido como Fojado, tinha como advogado o senhor Fábio Tofik, inclusive o responsável por conseguir um alvorada de soltura do tal Fojado no ano passado, 2022. Acontece que esse era o mesmo advogado de defesa do senhor Fábio Luiz Lula da Silva, o conhecidíssimo Lulinha, o mesmo que ficou milionário coletando fezes estrume de elefantes. Na decisão judicial do caso onde o PCC planejava matar o atual senador da República, Sérgio Moro, deputado federal Coronel Telhada, inclusive o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e outras autoridades, foi revelado que um dos integrantes dessa facção criminosa usava o e-mail Lula Livre. Só para relembrar a memória dos senhores que estão aqui presentes, o fato de um dos vândalos que estavam lá naquele 8 de janeiro fazendo quebra-quebra, o fato de ele estar usando uma camisa de Jair Bolsonaro foi suficiente para, inclusive você, Flávio Dino, e toda a imprensa, associar o vândalo ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas até agora eu não vi uma linha nenhuma associando um criminoso que usa o e-mail Lula Livre com o presidente da República, Lula. É meio complicado porque você não consegue associar, né? Se já existe um e-mail, você já não consegue associar outro, né, senhor André Fernandes? Vamos lá, vamos comentar e vamos falar o que é verdade. Não adianta falácias, né? Bom, recapitulando, e aqui já vou para a conclusão, como eu comecei falando aqui, lá em 2019 o PT usou como desculpa aquele grampo envolvendo o integrante do PCC, dizendo que tinha diálogo cabuloso com o PT. Na época, o partido disse, isso é tudo mentira, pois a Polícia Federal está e é atualmente subordinada ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, indicado por Jair Bolsonaro. E por causa disso, na época, o PT tentou descredibilizar as fortes, legais, importantes ações da Polícia Federal. Bom, é inacreditável como o André Fernandes não fica vermelho, né, de tamanha falácia, né? Era para ficar envergonhado, porque na época era extremamente interessante para o presidente Jair Bolsonaro, para o Sérgio Moro, sim, era interessante para os dois que essa investigação tivesse saído e tivesse provado. Mas o que acontece? Não havia subsídio, não tinha nada, então como é que agora traz isso aí? Polícia Federal estava subordinada ao governo de Jair Bolsonaro, que tinha interesse em destruir o PT, mas nada conseguiu encontrar. A história se repete. Agora mais evidências vêm à tona, onde mostram ligações entre o PCC e o Partido dos Trabalhadores. É a história se repetindo independentemente de quem esteja no comando deste país. Dado todos esses fatos, seu Flávio Dino, fica claro que existe sim ligações entre esse partido e essa facção criminosa do qual falei aqui. É muito complicado essa afirmação, porque quem afirma, ele tem que provar. Será que o deputado André Fernandes realmente tem provas cabais que liga o PT ao PCC? Porque senão, provavelmente deverá receber processo, né? Entretanto, o senhor foi ao Twitter dizer, abre aspas, essas afirmações de ligação do PT com o PCC não passam de canalice. Não há indício, prova, nada. Só canalice mesmo. Lembro que não há imunidade parlamentar para proteger canalice. Fecha aspas. Primeiro fica aqui claro que o senhor, ao afirmar isso, está cometendo uma fake news. Tendo em vista que a própria Polícia Federal está mostrando, a própria Justiça abriu a decisão judicial e saiu na imprensa. É fake news. Agora eu pergunto, seu Flávio Dino, por que é que o senhor, como ministro, não investe em apurar, investigar
esses indícios, essas ligações, essas provas, inclusive delação de alguém que era muito bem visto dentro do PT, estou falando de Marcos Valério, sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores, ao invés de simplesmente usar as redes sociais e atacar esse parlamento, que é soberano e que tem toda a prerrogativa para fazer esse tipo de questionamento. Essas são as minhas perguntas sobre esse primeiro tópico. E agora, para concluir, só para ajudar aqui, já que a gente trata de informações, não acredito que tenha sido de mau gosto, talvez simplesmente não lembre, porque, enfim, foram poucas as vezes. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito. Gente, é inacreditável como um deputado, ele cai numa dessa. Flávio Dino foi juiz. Se tá lá, ele foi juiz, ele julgou causa, tudo. Isso não quer dizer que ele responda. Precisa sim, senhor André Fernandes, se informar melhor, né, para não passar vergonha, né? Porque se o senhor perguntar, as pessoas vão informar. Esquecido. O senhor falou que não sabia do que iria acontecer, não recebeu avisos, não recebeu nada disso. Tudo bem, não estamos aqui para desacreditar de Vossa Excelência. Mas eu pergunto, no dia 7 de janeiro, o senhor postou no Twitter, dizendo que prováveis ataques antidemocráticos aconteceriam naquele fim de semana. No dia 7 de janeiro, está no Twitter do senhor ainda. E disse que, inclusive, estava autorizando a Força Nacional para fazer aquela segurança, no dia 7 de janeiro. A Força de Segurança, ela só pode atuar se o governador pedir. Isso é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Ou em caso de intervenção, como aconteceu, senhor André Fernandes. O ministro não pode fazer assim. O que foi feito? Por que a Força Nacional não evitou que aquilo tudo acontecesse? Quem avisou o senhor sobre os atos do 8 de janeiro, se no dia anterior aos atos do 8 de janeiro o senhor estava falando que aconteceriam? Eu gostaria de saber isso. E termino aqui a minha fala me solidarizando com todos esses parlamentares do PL, do PCdoB, do PT, PSOL, seja lá qual for a bancada. Porque eu acabei de ouvir de um parlamentar que qualquer investigação referente a crimes cabe somente à polícia investigar e que não cabe CPI. E aí eu pergunto, então para que serve uma CPI? Por que é que existe a CPI? Todas as CPIs no Brasil terminaram em pizza. Eu acho que é um desgaste, é um gasto excessivo de verbas públicas, do dinheiro do contribuinte, para fazer essa CPI que, no fundo, nós entendemos que não vai dar em nada. CPI dentro da Constituição Federal. Me desculpem, mas isso é um ataque nítido a esse parlamento que há não muito tempo estava aqui dizendo que a CPI da Covid era uma das melhores coisas que aconteceu no nosso Brasil. São essas as minhas perguntas e obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente Rui Falcão. Agora nós vamos ver umas boas lapadas que esse deputado ele vai receber. Ele perguntou e ele vai ter as respostas à altura, né? Questão de ordem, presidente. Em relação ao deputado André. Deputado, o senhor narrou fatos pretéritos ao tempo que eu não era ministro da Justiça. E o senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante, líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. Zero. São fantasias. Alguém disse,
O senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo. E não quebre o microfone, por favor. O senhor que é investigado sabe que vai e sabe... Eu queria pedir aqui respeito, senhor presidente. O ministro aqui... O senhor, o que eu estava querendo mostrar ao senhor é o seguinte. O senhor não pode tirar conclusões precipitadas, porque isso pode se voltar contra o senhor. É possível que eu ouço todo tipo de coisa aqui e eu não posso falar. Então eu levanto e realmente é impossível fazer audiência aqui. Eu tenho muito o que fazer. Então, deputado, retomando o nosso produtivo diálogo. O senhor é investigado no Supremo. Se o senhor atua dessa forma que o senhor está atuando, dizendo que fulano disse aquilo outro, o senhor está colocando em xeque a sua presunção de inocência. Eu quero mostrar como o senhor, com esse tipo de atuação aqui, conspira contra a sua condição de investigado no Supremo. Por quê? Porque quem acusa, né? Quem acusa tem que mostrar as provas, né? É o que o Dino está falando. Então, se o senhor está acusando, o senhor tem que apresentar a prova, porque senão vai virar contra o senhor. Essa é a realidade, porque muitas vezes é fácil acusar, destruir a imagem, a pessoa, e depois, não, foi um engano, né? E aí é muito complicado, né? Então nós vimos muitas pessoas que tiveram as suas imagens destruídas e depois, né, quando foi ver, não era nada daquilo ali. E é isso que Flávio Dino está dizendo. Então o senhor tem que ser mais cuidadoso em sua defesa. Em relação a esses fatos, portanto, eu disse e afirmo. Há anos existe essa lenda. O PT tem ligação com o PCC. Eu disse, escrevi e repito que não há nenhuma prova quanto a isto. Nenhuma. E a Polícia Federal, que o senhor mencionou, naquele momento não era dirigido por mim. E se essa prova existisse, a Polícia Federal teria encontrado essa prova. Eu afirmo ao senhor. Sabe por quê? Porque eu respeito a Polícia Federal do Brasil. Diferente do senhor, que agora está achando que existe uma ligação do PT com o PCC e a Polícia Federal nunca encontrou a prova. Se a prova existisse, essa prova teria sido encontrada. E olha, gente, que a Polícia Federal investiga, né? Não é uma coisa à toa, né? Não é uma coisa à toa. E até agora nada disso foi apresentado, né? Então você vê que é mais falácias dessa extrema-direita. A prova não foi encontrada até agora é porque o fato não é verdadeiro. Isso se chama presunção de inocência, está na Constituição. O senhor também afirma fatos, alguns desconexos, porque fulano tinha o mesmo advogado. Ora, o senhor veja como a vida é. Uma das esposas do líder preso desta facção tinha contrato com o governo do senhor Jair Bolsonaro. E o senhor nunca ouviu de mim. O senhor nunca ouviu de mim e nem vai ouvir, porque eu não sou leviano, que isto é uma prova de que o Jair Bolsonaro era do PCC. O senhor entendeu a diferença? Creio que sim. Finalmente, sobre outra lenda. Por favor, deputado. Eu acho. Gente, preste atenção na lapada, no chicote, no couro de André Fernandes. Porque agora vem, viu? Olha só a situação. Ele já está todo sem graça, porque todos aqueles argumentos, tudo aquilo que ele trouxe, tentando embaraçar o ministro, não se sustenta. Não se sustenta. O ministro vai derrubando um a um, então não se sustenta esse blá 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 dele. Agora veja bem como o ministro vai responder ele. Aqui, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Aqui é o parlamento brasileiro. O povo brasileiro está nos assistindo.
pessoas estão nos assistindo. Um deputado da CCJ da Câmara dizer que pesquisou no Juiz Brasil, dizer que pesquisou no Juiz, dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota, como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece os nomes de quem responde a processo. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, é destruidora a resposta de Flávio Dino, né? Se eu fosse o André Fernandes, eu saía dali nesse exato momento. Porque, gente, é muita vergonha para um indivíduo só passar. É muita vergonha para um indivíduo só passar. Quer dizer, em outras palavras, o ministro diz quase que o homem é ignorante, né? Sem conhecimento. É um piadista. E claro que, olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais repita essa mentira, essa fake news dos 277. Deputado, eu estou lhe tratando com respeito. Que humilhação. Por favor, me trate com respeito, tá bom? O Juiz Brasil é este registro. E por que eu peço ao senhor para nunca mais repetir isso? Porque o senhor está propagando uma mentira e o senhor fez um juramento. E se o senhor não honra o seu juramento, eu honro o meu. Então, se o senhor insistir nessa mentira... Não tem questão de ordem. Concluindo, por que eu faço questão de responder ao senhor detalhadamente? Porque esta mentira vil, esta mentira baixa, é difundida todos os dias na internet. E eu aproveito esta oportunidade que Deus me deu, do senhor trazer esse questionamento, para esclarecer definitivamente que eu não respondo, não respondi e não responderei a 277 processos, nem a metade, nem 5, nem 3, nem 1, diferente do senhor. Vocês vejam bem como foi destruidora essa situação. É uma situação, olha, vergonhosa para o deputado, né, André Fernandes. E eu quero agradecer a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E lembre-se, se não deixou o seu like no começo, deixa o like agora no final. Se inscreva, pois nós estamos rumando a 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo, pessoal.